Começando mais um Talkcast, o podcast Pet, onde convidamos especialistas em algum tema da área Pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Antes de apresentar a fera que eu tenho aqui, quero anunciar que esse podcast é uma realização da Toca Pet Escola. E hoje eu tenho aqui a fera, que é a Roberta Dias. Bem-vinda, Roberta. Obrigada, Diego. Bacana. A Roberta, ela é assessora do delegado Bruno Lima e também responsável pelo projeto Cadeia para Maus Tratos por todo o interior aqui de São Paulo. Muito bem-vinda, muito bacana ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Diego. Fico feliz com o convite e por ter a oportunidade, né, de falar sobre o que é o projeto Cadeia para Maus Tratos e falar principalmente sobre o combate aos maus tratos aos animais para a galera que está assistindo a gente. Muito bom. E aí, ela trouxe um presente para mim, que eu quero vestir agora. Tá aqui, ó. Eu quero! Que legal! Os adesivos também do projeto. Adesivo, Cadeia para Maus Tratos. Muito bacana. Quero saber todos os detalhes desse projeto, mas eu vou vestir o meu presente, Sim, tá? legal. Eu quero ficar igual você. Eu tô com o moletom aqui, né, E eu vi que tem o kit completo, né? Moletom. Tem. Muito bacana. Legal. Gostei. Serei mais um integrante. Mais um integrante do Exército, que a gente costuma falar que é o Exército Cadeia para Maus Tratos. Bacana. Legal, né? Aqui eu chamo de time toca. Legal, é exatamente isso, essa é a ideia. Muito bom. Então sou do Exército Legal. agora, gostei. Obrigado pelo presente. Imagina. Bom, para falar de maus tratos, para começar, deixar o conhecimento alinhado de todo mundo. O que é considerado como maus tratos? Então, Diego, bem resumidamente, bem sucinto, o que é o maus tratos? Ele é o contrário dos bons tratos. Uhum. Então, se o seu animalzinho, se o seu pet, ele não é bem tratado, ele está em situação de maus tratos. Simples assim. Simples assim. Para ficar todo mundo com o conhecimento alinhado. Exatamente. Se não é bem tratado, é mal tratado. É mal Faz tratado. sentido. Exatamente. Apoiado. E é muito fácil a gente se colocar no lugar do animal, né? Se eu, por exemplo, um cão acorrentado, se eu estivesse naquela situação, eu estaria bem, eu estaria num bem-estar. Então é muito claro o que é os maus tratos. Sim. É o contrário dos bons tratos. E geralmente os maus tratos ocorrem aonde? Na rua, dentro da própria casa? Onde Então, que é? geralmente os maus tratos sempre ele vem dentro de casa. Caramba! Né? Aquele fundo de quintal, que geralmente, por exemplo, é um vizinho que denuncia, porque ele é o único que tem acesso, né, a ter essa visão dos maus tratos. Porque assim, o animal de rua, por mais que ele está naquela situação, né, de rua, ele sempre tem alguém que acaba alimentando, que acaba colocando um potinho de água na frente de casa. Entendi. Né? Então, acontece. Mas a maioria dos maus tratos que a gente faz, infelizmente, ele tem autor, ele tá dentro de casa. Essa informação é muito importante, Muito né? importante. Porque você imagina que é na rua, né? No ambiente externo, mas na verdade não. É o próprio, quem judia mesmo é o próprio dono, o tutor, né? Exatamente. Caramba. Exatamente. E a questão, por exemplo, vacinação. Se eu não vacino, o meu cão também pode ser considerado como maus tratos? Pode. É até estranho, né, falar isso, mas assim, a gente... Não sou médica veterinária, né? Acho que um veterinário falaria melhor sobre isso, mas o pouco de informação que a gente tem, né, traz isso pra gente. Existem duas vacinas, né, que são muito importantes e obrigatórias, né, que é a V10 ou a tríplice para gatos e a de raiva. Então, eu não vacinar o meu animal é considerado maus tratos? É considerado maus tratos. Porque enquadra naquilo que a gente começou falando, né? Dos bons tratos. Verdade. A gente, né, tem toda aquele quadro de vacinação que a gente faz. Pro animal não é diferente. Então, assim, tanto que quando a gente chega para fazer, por exemplo, o caso de maus tratos, uma das nossas perguntas é: você tem a carteirinha de vacinação do animal? E geralmente, assim, 99% não tem a carteirinha de vacinação. No nosso podcast que gravamos com a Carol Pimenta, ela enfatizou muito isso na questão dos resgates, que o cão deve sair da ONG já vacinado com a V10, porque isso é a gente vê muito a falta, né, da V10, que, por exemplo, previne, né, não vou falar evita, previne a sinomose, que é uma doença, assim, extremamente sofrida, sabe, pro animal. Sim. Então, assim, é uma vacina que custa, sei lá, R$80 anual, porque é uma dose anual. Sim. A pessoa deixa de dar
e o sofrimento que o animal passa, por exemplo, com uma sinomose, nossa, é desgastante. Para o animal, para a ONG que resgata, para o tutor, às vezes, que está com o animal nessa situação. Então muito importante enfatizar que vacinem os seus animais. Uhum. E o que é o projeto Cadeia para Maus Tratos? Quero saber tudo. O projeto Cadeia para Maus Tratos, ele é idealizado, né, pelo delegado Bruno Lima. Bacana. E o que é? Na verdade, a gente busca formar um exército, né, em todo, por enquanto, né, no estado, mas isso, assim, tá sendo abrangido nacionalmente, né? Muitas pessoas têm abraçado essa ideia. Além de lutar por penas maiores de maus tratos, junto, né, à delegacia e tal, tem a questão de averiguação, de denúncia, de resgate animal, entendeu? Então, o projeto Cadeia para Maus Tratos é exatamente o que ele fala, é cadeia para maus tratos. A gente luta por penas, mas tem também a questão do resgate, a questão de averiguação de denúncia. Muito legal. E a gente tem um representante por cidade aqui no estado de São Paulo. Que legal. Que representa o projeto que a gente chama de embaixador. Bacana. E você é responsável por 92 cidades aqui no interior? Sim, eu cuido de 92 cidades aqui no interior de São Paulo. Que show, muito bacana. Campinas também está sobre sua... Campinas está enfatizado junto comigo aqui. Que legal. E eu fiz minha lição de casa de estudar um pouco sobre vocês e tal. Eu vi que tem missão, valores e tal. É bem estruturado esse projeto, né? Muito bacana. É bem estruturado. A gente tem bem assim em mente do que é, para que é e por que a gente está aqui. Sim. Então é bem legal. Quem, inclusive, quiser conhecer mais, né, entrar no @cadeia para maus tratos no Instagram, seguir a gente lá. Quem quiser comprar também os então, souvenirs? Tem caneta, tem camiseta, tem roupa para cachorro. Isso as ONGs, parceiras nossas, que revendem. Bacana. A gente não tem ligação com essa venda de produtos. Entendi. Mas aí diversas ONGs fazem a venda desses produtos e tal. É bem legal. Muito legal. E a equipe do Bruno Lima, ele é focado nessa questão de resgate de animais, de maus tratos, correto? Uma das bandeiras principais, né, do delegado Bruno Lima é a causa animal. Entendi. Né? Então, a gente, obviamente, né, a gente faz outras coisas, lógico, mas a bandeira, assim, que o Bruno abraça e que o Bruno luta é a causa animal. Bacana. E aí imagino como vocês recebem as denúncias para ir atrás de um resgate, ir atrás de maus tratos? Então, a gente tem no site do delegado, do deputado delegado Bruno Lima, tem um link que a pessoa pode fazer a denúncia lá, formalizar a denúncia lá, mas assim, a gente recebe denúncia no Instagram, em rede social geral, WhatsApp. Imagino. Das próprias ONGs, que às vezes a denúncia chega direto para a ONG e a ONG pede esse apoio pra gente. Então, assim, a denúncia, ela abrange, a gente tem o link oficial, né, no site, certo. Mas a denúncia, ela chega de diversas formas. Eu acho que, assim, como a pessoa, vou tentar de todas as maneiras, às vezes a gente recebe a mesma denúncia no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no formulário. Que legal. E vocês têm ONGs parceiras, né? Sim. E como funciona esse processo? Vocês resgatam e destinam para ONGs? Então, a gente não assume o animal, né? A gente fala que a gente trabalha em parceria. A gente trabalha com a questão de apoio policial, apoio no resgate, né? E sempre tem uma ONG parceira que assume esse animal, que fica com esse animal. E às vezes o contrário disso, né? Às vezes a ONG precisa de apoio para fazer o resgate que ela mesma a denúncia não chegou pra gente. Chegou direto para a ONG pede o apoio nosso. Legal. E a gente dá. Ou vice-versa, né? A denúncia chega pra gente, a gente entra em contato com a ONG perguntando se pode assumir. Caramba. É que assim, às vezes falando parece que é um negócio muito fácil, tal, mas tem todo por trás disso, né? Existe toda uma preparação. Às vezes não é sempre que a ONG consegue receber esse animal, entendeu? Imagino. Mas a gente, assim, é uma média de 30 denúncias diárias que chegam pra gente. Caramba. É muita coisa. Nessa região do interior, Nessa região do interior. É muita coisa. É muita coisa. Você tem uma média de quantos vocês conseguem atender? Então, eu acho que assim, ó, um mensal, a gente faz, entre 10, 15 resgates mensal. Certo. Interior de São Paulo, tá? Certo.
Ok, e você às vezes se desloca para outras cidades fazer essas questões. Sim, às vezes de qualquer cidade, assim, desse abranger que eu faço, né, dessas 92 cidades. Ou, por exemplo, às vezes eu não vou, mas tem o representante lá nosso que acompanha a ONG, que tem o apoio policial. Os embaixadores, como você falou, né? Os embaixadores, exatamente. Legal. E às vezes, eu imagino a equipe que tem que ser mobilizada para fazer um resgate, né? Sim. Até mesmo a questão do mandado judicial, certo? Sim, exatamente. E como que funciona esse processo? Imagina assim, ó, você recebe uma denúncia e você fala, eu vou lá resgatar essa questão de maus tratos. Como que chega? Daí tem todo o processo de mandado. Tem. Porque assim, às vezes a pessoa vê o vídeo que a gente posta e tal do resgate, ela acha que é muito fácil, que foi lá, chegou e aconteceu, né? E igual você falou, existe todo um preparo por trás disso, né? A equipe, né? Equipe, ONG, logística, transporte veterinário, né? Então tem toda essa logística, esse preparo pré-resgate. Inclusive na parte policial, né? Que você falou do mandado e tal. Por exemplo, a nossa maior dificuldade em entrar para fazer um resgate, além das casas, né? Obviamente, é, por exemplo, edifício, apartamento. Caramba, verdade, né? A gente teve um caso de um cão, um Doberman, que ele tava... Um Doberman num apartamento, sei lá, de 40 metros quadrados, você imagina a situação. Não dá certo, né? Então, assim, até dá se a pessoa tem a disponibilidade de passeio, de brincadeiras, né, e tal. Claro. Eu não sou a favor da ideia de cão porte grande não pode ir em apartamento. Eu acho que dá certo desde que a pessoa tenha essa flexibilidade de fazer brincadeiras com o animal. Mas não era o caso nesse Doberman que eu tô contando pra vocês. Inclusive a Carol Pimenta, da Amor de Bicho, que assumiu esse animal. Que legal. Então o cachorro latia muito. Eu acho que os vizinhos começaram, né, a reclamar. E o tutor teve a brilhante ideia de colocar uma abraçadeira de nylon na boca do cachorro. Não acredito. Ele colocou... E aí o cachorro apareceu na janela lá, tentando, né, latir, e as pessoas viram aquilo, acharam um absurdo, filmaram, né, tal, e fizeram a denúncia. Mas aí, nesse caso, a gente entrou com um mandado. A gente pediu o mandato, né, de busca e apreensão. Foi emitido, né, pela delegacia, esse caso foi lá em Americana. E aí a gente vai até o local com o mandado, porque a pessoa ela não tem a opção, não vou abrir. Sim, né? com certeza. Existe um mandado, existe um crime que foi cometido ali, né, então... alguns casos a gente entra com o mandado. Certo, e aí a Amor de Bicho vai até lá já pra pegar o cão? Isso, geralmente já é tudo combinado antes, né? É o que eu falo desse pré-resgate. Então já existe o mandado, já existe a equipe de policial, né, que vai acompanhar a gente, já existe a ONG, que também vai acompanhar a gente, que vai levar o animal, né, e tal, e a equipe do Bruno. E aí, digamos que você fica responsável por fazer toda a articulação e organização desse movimento todo. Exatamente. E também não... Que parece fácil, mas não é. Com certeza. Não é. E além disso, às vezes, a própria ONG que vai receber, ela não tem espaço, então ela precisa de um lar temporário. Exato. Então é uma cadeia, né? Tem umas ramificações de toda a operação. Exatamente. E que nem nesse caso, a gente achou, né, que, por exemplo, era esse animal. Quando a gente chegou no apartamento, tinha uma outra cachorra, pequenininha. Sim. Então, assim... Não dá pra levar um e deixar o outro, né? Porque os maus tratos acontecem com um, vai acontecer com o outro. A pessoa que, por exemplo, bate em um animal, vai bater no outro, né? Então, assim, aí a gente retirou os dois. Então, aí mudou toda a configuração do caso, entendeu? Mas sempre dá certo. Que legal. E esse mandado é expedido pela própria cidade ou é um... A delegacia da cidade é responsável por fazer. A gente faz o pedido, né, do mandado através de advogados e tal. E aí a delegacia, né, da cidade expede esse mandado. O juiz, né, na verdade, no caso, expede esse mandado de busca e apreensão. Que bacana. É um trabalho bárbaro, né? Legal. É bem legal e bem interessante o trabalho que é feito, assim, em prol de quem não fala, né? De quem não sabe pedir ajuda, de quem não sabe pedir socorro. E como é a postura de quem está sendo reprimido, por exemplo? Porque ele sofre uma retaliação ali, a pessoa nem espera, né? E aí? Eu vejo casos nos vídeos que a pessoa surta, que Na verdade, assim, quando a gente chega para fazer um caso, a pessoa sempre fala que não existe os maus tratos, que ela ama o animal. Por isso que uma coisa interessante de se falar, na denúncia, a gente sempre pede materialidade da ocorrência. O que seria isso? Fotos, vídeos,
do que de fato está acontecendo. Por quê? Porque você imagina, a gente chega no local, a pessoa sempre vem, não é aqui. Imagina, meu cachorro é muito bem cuidado. Então você tem aquela prova, aquele vídeo, então a pessoa não tem como... Às vezes a gente mostra, né, a pessoa pergunta, não, mas é você aqui? A pessoa fica até... daquela gaguejada, né? Da e tal, onde me filmaram, né? Exatamente. Então é muito importante isso, né? Que a gente fala de ter essa materialidade, de ter essas provas. Por quê? Porque a gente chega, a pessoa ela nunca vai assumir que existe os maus tratos ali. Verdade. Né? Teve um caso que a gente fez aqui em Campinas, que o tutor, né, do animal, ele tirava a coleira do cachorro e batia no cachorro com a própria coleira. Caramba. E a câmera do prédio pegou. Uhum. E quando a gente chegou no local, ele falou, imagina, o cachorro é minha vida, nunca. Aí você mostra o vídeo, a pessoa já... Nossa, não, sou eu. Aquela falsidade toda, né? E é sempre assim, Diego. Nossa, a ração acabou hoje, eu ia levar no veterinário amanhã. A gente está acostumado a ouvir sempre as mesmas desculpas de sempre. Imagina. E é uma cara de pau tremenda, né? Tremenda, tremenda. É assim, não tem nem vergonha na cara de falar que aquilo não está acontecendo lá. E geralmente os maus tratos são devido à falta de alimentação ou agressão mesmo? Tudo, né? Por exemplo, animal acorrentado, em corrente curta, sem alimentação, sem água, agressão, zoofilia, infelizmente, né? Assim, é até triste, né, de se falar isso, mas existe, vamos supor, o abuso sexual com o animal. Caramba! Isso, às vezes, nossa, mas acontece? Acontece. Então, assim, loucura, enquadra, né? muitas coisas. Mas geralmente é maior agressão. A maior, né? é a agressão. É agressão. Agressão física mesmo ao animal. Batendo. Sim. E aí a pessoa acaba falando assim, é que eu tive meus 5 minutos de raiva, sabe? Mas assim, não dá pra aceitar nem 30 segundos de raiva. Com certeza. Né? E imagino que deve ter problemas de quebrar ossos de cães, né? Sim. Problema ortopédico, acho, né? Sim. A gente teve um caso em Sumaré que o cara agrediu, acho que com um cabo de vassoura, não lembro direito como é que foi, e ele quebrou as 2 patinhas da cachorra, as 2 patinhas traseiras. Então, tem sim. Acho que a pessoa quebra e também não leva ao veterinário para fazer os devidos tratamentos, né? Muito bem lembrado, muito bem comentado. O negligenciar atendimento veterinário também é maus tratos. Sim. Então, por exemplo, minha cachorrinha lá, velhinha, tá vomitando sangue, por exemplo. Não, mas eu vou dar uma dipirona e vai melhorar. Negligenciar, não levar esse animal que precisa de atendimento veterinário ao veterinário também é considerado maus tratos. Caramba. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer essa informação para a pessoa, certeza. né? Tá sendo uma aula aqui nessa questão, que realmente é um assunto que maus tratos fica meio na nuvem, né? Não sabe ao certo como é. E assim, muitas pessoas falam assim, pelo que eu vivo, né, diariamente, eles acham que os maus tratos eu esfaquear o cachorro. Isso é maus tratos. Uhum. Mas eu deixar o meu cachorro sem água e sem ração não é maus tratos. Sim. Entendeu? Então, assim, é interessante a gente falar que os maus tratos, ele abrange muitas coisas que é o contrário dos bons tratos. Sim. E às vezes quando o cão... Você falou de esfaqueamento. Eu acompanhei vocês tempo atrás e um cão que foi esfaqueado, então ele já estava falecido. Como funciona dessa maneira? O indiciamento do autor, que não é em flagrante, por exemplo, não tem nenhum vídeo, nada. Então, a gente sempre trabalha com a ideia do cadeia para maus tratos. Sim. Né? A gente sempre tem a ideia de fazer com que ele fique preso. E, infelizmente, né, a nossa justiça brasileira não colabora tanto para isso, por isso que a gente luta diariamente, né, para que isso aconteça. Mas, assim, igual você falou, né, no caso de não flagrante, a pessoa ela vai responder pelo crime, mas ela não fica presa. Entendi. Né? Ela vai responder pelo crime, é lavrado o boletim de ocorrência, né? É feito aberto o inquérito e tal. Sim. Mas ela não tem o flagrante, ela não fica presa. Então, toda a parte de resgate sempre tem uma ONG por trás para dar o suporte e destinação correta do animal, né? Exatamente. E a gente sempre faz a divulgação, né, nas nossas redes sociais, tanto do deputado, né, quanto do Cadeia para Maus Tratos, a gente sempre fala, né, qual ONG está, por quê? Porque a gente sabe da dificuldade que essas ONGs têm o tamanho da dificuldade que é cuidar de um animal. Acho que assim, quem está assistindo aí, que tem um animalzinho, sabe quanto custa, né, ter um animal. Com certeza. Então, assim, a gente sempre faz essa divulgação
para ajudar também a ONG. É igual eu falo, é uma via de mão dupla, né? Claro. É ajuda pro animal, pro cadeia, pra ONG. Uma coisa que eu acho que é importante deixar claro, como o deputado Bruno Lima faz parte do governo também, e as ONGs são organizações não governamentais. Exato. Então o governo não pode repassar recursos para as ONGs, né? Sim. Então por isso que tem o projeto Cadeia para Maus Tratos, para Exato. arrecadar recursos financeiros para suportar toda essa questão das ONGs, Exatamente, correto? certíssimo. Então, é isso aí perfeito. mesmo. É isso aí mesmo. Porque realmente as ONGs têm um trabalho fenomenal nessa parte, não tem ajudas, né? São mais pessoas físicas que fazem doações de ração ou financeiro, Exato. correto? E a ONG, a Carol inclusive falou sobre isso, né? A ONG ela é formada por voluntários, Uhum, né? São pessoas sim. que realmente amam, que são apaixonados. E assim, a ONG é que especificamente a gente está falando de animais, né? Mas existem crianças, idosos, né? Então, sempre ela é formada por voluntários que Sim. amam a causa, que lutam por uma causa. Então, assim, não é que tem salário, que é um trabalho, que vive disso, entendeu? Exatamente. Então é muito importante essa ajuda, que nem, por exemplo, você falou do projeto, né, do Uhum. Cadeia. Você tá comprando uma camiseta que é bonita, eu sou suspeita pra falar, Sim, mas é é linda bonita. mesmo, o logo é né? bonito, né? E tá ajudando a causa animal, entendeu? Então eu acho Sim. que isso é muito importante a gente deixar focado para as pessoas entenderem que essa ajuda é importante. Com certeza, é uma forma super bacana de levantar recursos mesmo para suportar todo esse Exatamente. belo trabalho. Né? Ontem a gente estava fazendo com as ONGs e Uhum. tal, um gasto mais ou menos por animal resgatado, e assim, básico, tá? Sem pensar que o animal foi atropelado, que ele vai ter que fazer uma cirurgia ortopédica. É uma média de R$ 1.500 a R$ 2.000 inicial. Caramba. Básico. Então, assim, só para as pessoas terem uma noção que não é fácil. Com certeza. Até mesmo pelo combustível, que tem que ter lugar, ração. Exatamente. Eu vejo que os cães ficam um período em reabilitação, digamos assim, Sim. né? Pra ficar forte, bonitos novamente, né? Sim. Vacina, castração, os exames básicos, né? Uhum. Internação. Caramba. Mas assim, também tem a parte das clínicas parceiras, né? Isso aí a gente também não pode deixar de falar das clínicas parceiras, das ONGs, que acabam, do jeito que pode, do jeito que dá, ajudando também nessa parte direto com as ONGs. Sim. E vocês interferem um pouco? Tem contato com a clínica ou é muita coisa já para vocês? Tem, por exemplo, aqui em Campinas, tem a doutora Viviane, da Clínica Latimia, que tem essa ajuda com diversas ONGs, né? Que show. Que fazem esse trabalho junto com a gente, essa parceria junto com a gente. Que legal. Entre outras, tá? Eu falei uma sim. assim específica, mas tem várias. Muito bom, então continue esse trabalho belo que vocês fazem, né? Sim. Muito bacana. E a pessoa que é autuada e ela responde perante a lei. E qual o nome dessa lei? Tem um nome específico? A lei, ela é a lei de meio ambiente, né? O artigo sei. 32 da lei, que fala especificamente sobre o crime de maus tratos. Maus tratos aos animais, né? Uhum. Mas a lei, ela abrange toda a questão de meio ambiente. Aí no artigo 32 da lei, é específica sobre animais. E você acredita que os maus tratos muitas vezes ocorrem devido à falta de informação das pessoas? Grande parte. Eu acho que assim, vai meio a meio. Uhum. Tem a questão da pessoa mesmo, né? Não sei se entra numa questão de caráter, da pessoa ter algum problema de doença mesmo, porque assim, alguns casos, por exemplo, de zoofilia, eu entendo que a pessoa ela não está em si. Tem parafusamentos ali, né? Porque não é possível, né? Mas assim, eu acho que às vezes falta informação sim, né? Antigamente vamos dizer assim, era normal o animal ser tratado como coisa. Ele era uma coisa, ele era uma caneta que está na sua mão. É cultural, né? até, né? Cultural. Então, assim, a cachorrinha teve cria, nossa, o que eu vou fazer com esses filhotes? Pegava e descartava num rio, por exemplo, entendeu? Isso era visto, né, como normal. Sim. Hoje já não mais, entendeu? É uma vida, né? Independente, é uma vida e deve ser tratado como uma vida. É tratado como uma vida, né? Então, assim, acho que alguma parte é por falta de informação, por falta de... mas isso, igual a gente começou, né? O que é maus tratos? Exatamente. O meu animal não é vacinado, ele tá em maus tratos? Tá? Nossa, não sabia. Não sabia, exatamente. Entendeu? Por isso que é muito bacana até essa conversa nossa, esse podcast, para ampliar e transmitir informação. Exatamente, né? Exatamente. Caramba.
Olha, eu vou te falar que nem eu tinha tanta informação assim do que era maus tratos, sabe? Eu fiz uma ligação com a Roberta antes pra montar, conhecer ela melhor, e ela começou a falar, eu falei, caramba, isso é bárbaro, né? A gente começar a conversar. E também tem maus tratos em outros animais, né? Outros tipos de bichos. Sim. Existe maus tratos em silvestres, em gatos, em exóticos? A gente fala muito focado em cão, né? Uhum. Porque assim, a maioria, Sim, né? com Mas certeza. são todos os animais, né? A gente não defende o cão ou gato, né? Os famosos Entendi. pets. A gente Uhum. defende todos os animais. Gato, cão, animal silvestre. Inclusive a equipe esses dias atrás fez resgate de uma capivara que Caramba! invadiu uma garagem Que de uma curioso. casa. E muito tráfico de animal silvestre, né? Caramba! Inclusive o Bruno, ele Uhum. ficou conhecido, né, assim, na causa animal, ainda como delegado Sim. de atuação em caso de tráfico de animal silvestre. É mesmo, não sabia. Sim, ele ficou conhecido na causa animal Certo. como delegado atuar. Ele fez várias prisões de animal silvestre, macaquinho, jabuti, Puxa, isso cobras. eu acho horrível, sabe? Tirar o bicho da natureza, o transporte desses bichos, você vê lá na televisão, os pássaros dentro de cano de horrível, PVC. É horrível. Não, é um negócio assim que você fala e não é possível. E aí você Claro. vê e fala, nossa, é possível, as pessoas realmente fazem. A gente teve um caso em Paulínia, cidade vizinha aqui, né? Sim. Que a pessoa vendendo um macaquinho e numa agropecuária, inclusive. Aí a gente chegou, pegou, e inclusive tinham outros animais, né? Tinha cobra, tinha jabuti, tinha hamster que estava indo também para vender. Assim, você vê o transporte desses animais em caixinhas de papelão apertado, sabe? O macaquinho que a gente pegou estava praticamente morto. Sim. Né? Aí a gente levou até a Mata Ciliar de Jundiaí, eles fazem toda a reabilitação do animal e volta de novo para a natureza. Imagino que até a alimentação as pessoas não sabem. Qual que é a alimentação de um bicho silvestre desse, como um macaquinho, né? Exatamente. Ela acha assim, não, é o leite que eu tomo, né? Eu vou dar na mamadeira porque é bonitinho, né? Sim. E tal. E assim, é igual você falou, tirar o animal da natureza por um simples luxo. Eu quero ter um macaco. Assim, não entra na minha cabeça. Com certeza. Não entra na minha cabeça. E faz o que com o bicho, né? Pois é. Na verdade, é egoísmo da pessoa querer ter posse daquele bicho e tirar a liberdade dele, né? Exatamente. E assim, é aquele negócio inicial, né? No começo, nossa, que delícia e tal. E esse animal vai acabar engaiolado, esquecido, abandonado, não vai ter mais alimentação. Tem toda aquele êxtase inicial, né? De pegar esse animal e depois esquece. Eu fico imaginando também quem compra esse bicho. Por quê? Por gosto? Não sei também, sabe? Não consigo entender, Diego. Não consigo entender. Sinceramente, não consigo entender o que a pessoa pensa pra ter um animal desse. E assim, tudo que existe por trás, né? Um animal que está na natureza. A gente teve casos assim, de pessoas vendendo raposa. Caramba! Tucano, sabe? Você fala, não é possível. Mas é possível. As pessoas fazem isso. Essa questão é uma boa pauta também para fazer um podcast, toda essa questão de animais silvestres. Sim. Nós já tivemos com uma clínica parceira nossa aqui, mas é um assunto muito profundo, então acho que bacana. Total. E, por exemplo, animais... Agora tá na moda pets como os ferrets, que são roedores ou répteis mesmo. Existe como considerar maus tratos com animais desses? Não, eu penso assim, Diego. O animal, a gente fala, né, das 5 liberdades do animal. Que o animal, ele precisa estar livre de fome e sede. O animal precisa ter o espaço de acordo com a espécie dele. Legal. Né? O animal tem que estar livre de estresse. Então, assim, ele está atendendo, ele está bem? O bem-estar desse animal está sendo atendido? O maus tratos, ele entra a partir do momento que aquele animal não tem o que ele precisa para viver bem. Entendi. Entendeu? Então... Show de bola. Não tenho essa opinião de, eu tenho um roedor, é maus tratos. Não Entendi. sou dessa opinião. Ficou claro. Sim. Questão de canil clandestino. Isso é um tema também um pouco... É até complicado falar sobre isso. Exatamente. Porque algumas pessoas, assim, acabam não aceitando, né, o que de fato é verdade,
né? Sim. Por exemplo, o canil clandestino. O canil clandestino né? O canil em si, eu crio o animal para vender. A gente não consegue atuar, né? Fazer um caso só porque a pessoa vende animal. Entendi. Né? Até porque a pessoa, às vezes, tem alvará de funcionamento, alvará de utilização, ela tem toda a documentação para fazer esse canil funcionar. Deixando claro, eu não sou a favor de compra e venda de animal, sou completamente contra, acho que animal não é coisa para ser vendido, não é comércio. Mas assim, falando na questão de pegar canil, né? Como a gente pega um canil clandestino? Quando existem os maus tratos. Ah, entendi. Entendeu? Ficou claro agora. Porque também tem muitos criadores sérios de cães, de raça, que toda raça tem uma determinada função, né? Então tem muitos criadores sérios que, mas essa questão de como configurar um canil para um canil clandestino, um canil de maus tratos, então a autuação de um canil é devido aos maus tratos. Devido aos maus tratos. Por exemplo, a gente teve um canil que a gente fez na cidade de Santa Bárbara do Oeste, que assim, eram vários canilzinhos de 1 por 1, um espaço bem pequeno, né? Você imagina aí 1 metro por 1 metro, e tinha uma média de 6 a 8 animais por canil, por cada metro quadrado. Nossa! Então você imagina, e assim, sem alimentação, água obviamente derrubada, porque você imagina, eles não conseguiam nem se locomover. E em cima de fezes, de urina, entendeu? Então, essa questão dos maus tratos que é onde a gente atua. Sim. Entendeu? Às vezes a pessoa entra assim, o meu vizinho vende animal. Tá, mas existe os maus tratos? Então, para deixar bem claro, que a atuação nossa é em cima dos maus tratos. Entendi. Ficou claro agora. E a frequência maior entre os animais, todos, 90% deve ser cães, né? Sim, eu acho que assim, talvez não 90%, mas uns 80%, a maioria é cão. É cão. Não que não existe, tem os felinos, tem os silvestres, né? Mas a maioria dos casos de maus tratos é com cães. E gatos também rola essa coisa de agressão? Sim, gatos? Sim. Umas coisas assim que a gente vê de gato preso em corrente mesmo, sabe? Um negócio assim. O felino, ele já tem por si a liberdade, com né? certeza. Que vai no telhado e tal, ele já tem essa liberdade por si. Exatamente. Então você imagina, teve um caso que o pessoal da capital fez, de que vários gatos estavam presos em cordas, em correntes, num corredor. Então você imagina, assim, um negócio... Já não dá, é inaceitável pro cão. Sim. Pro gato, que tem isso dele, né? Imagina. É um absurdo. Umas coisas assim E de agressão também, sabe? Existe tanto pro cachorro quanto pro gato. Em menor proporção, mas existe. Sim. E quem quiser adotar esses animais, por exemplo, tem que entrar em contato com a ONG? Isso. Ou, por exemplo, eu vejo na minha rua um caso de maus tratos e falo, quero adotar aquele cão. É possível eu querer adotar um bicho específico, assim? Sim. O que, né, a gente costuma falar muito é que a pessoa, para ajudar um animal, ela não precisa ter uma ONG, ela não precisa fazer parte de uma ONG. Qualquer um pode ajudar um animal. O simples fato de você, sei lá, colocar na frente da sua casa um potinho de ração, um potinho de água, já está ajudando um animal que está em situação de rua. Então, assim, qualquer pessoa pode ajudar um animal. Um animalzinho foi atropelado, não dá tempo de ficar ligando, de ficar procurando, pegou, levou para o veterinário. Obviamente depois vai ter, né, parte do recurso financeiro, que a pessoa vai acabar pedindo ajuda, e isso a rede social ajuda muito, né, com essa divulgação e tal. Mas assim, obviamente que ela pode adotar, né, direto, ela viu um animalzinho, ela pegou e tal, mas assim, os casos com a gente, que a gente faz, sempre tem, né, igual a gente já falou, uma ONG envolvida, e a pessoa pode entrar em contato direto com a ONG ou com a gente também, que a gente direciona para a ONG responsável. E também tem algumas ONGs quero falar 2 temas. Primeiro, tem algumas que não são idôneas, né, não são muito confiáveis, vamos dizer essa palavra. Infelizmente, eu acho que comem tudo, né? Exatamente. Existe aquele do joio e do trigo, né? Sim. Então, a causa animal, infelizmente, né? Falo isso assim com a maior tristeza do meu coração, porque algumas pessoas, ONGs, protetores, acabam não fazendo o trabalho pensando no animal,
e sim pensando no recurso financeiro que esse animal vai trazer para ela. Entendi. Né? Então, assim, às vezes isso já aconteceu várias vezes e acontece direto, né? A pessoa resgata o animal, ela faz toda aquela divulgação em rede social. As pessoas não estão erradas, acabam ajudando, sim, né? Claro. Porque vem a situação daquele animal, mas essa ajuda não chega ao animal. Entendeu? Já aconteceu várias vezes assim, o animal ele fica largado, ele foi, na verdade, não foi resgatado, ele foi tirado da rua, né, para existir uma divulgação ali dele. Sensacionalismo. Né? Exatamente. Mas a captação por recurso financeiro. Infelizmente, isso acontece. Então, assim, é sempre importante, né, as pessoas que querem ajudar, que querem entrar em contato com ONGs, com protetores, ajudem. Mas conheçam o trabalho que essa ONG faz, né, de perto, e tentem ver E, assim, o que eu costumo falar... Como reconhecer o trabalho de uma ONG séria? O antes e depois do animal representa isso muito. Faz sentido. Né? Porque assim, ela pega o animal todo debilitado e geralmente eles postam, né? Todo o tratamento e tal, e vê aquele animal reabilitado, curado, entendeu? Então, assim, isso é um ponto para saber se a ONG é séria ou não. Entendi. E também tem pessoas que fazem resgates independentes. Sim, tem o que a gente fala, né, dos protetores independentes, que eles não têm uma ONG. O que é uma ONG? É o trabalho, né, de resgate animal, mas ela diz toda uma documentação, ela é registrada em cartório, em Jusesp, entendeu? Mas é igual eu falei, qualquer um pode fazer o trabalho de ajudar um animal. Muito bacana. E qual o principal desafio na questão de resgate de animais por maus tratos? Tem a questão de organização, né, que assim, é um grande desafio, mas acaba fluindo bem, mas às vezes eu acho assim, você recebe uma denúncia, você vai fazer o resgate, esse animal não está mais lá. Caramba! Isso já aconteceu muito, entendeu? Porque o que acontece, do mesmo jeito que a rede social ela ajuda, ela também atrapalha. Puxa vida! Porque, por exemplo, imagina, você maltrata o seu animal, você tem rede social. Sim. Esse vídeo vai cair em rede social, você vai ver. Exatamente. Nossa, me jogaram lá na rede. Então, às vezes acontece, várias vezes aconteceu. Teve uma vez, no caso da capital, um animal tava dentro, mas assim, um animal esquelético, caquético, Caramba. em cima de um telhado de uma casa, e isso foi pra rede social. E todo mundo postando, e endereço da casa, sabe? A equipe foi até o local, o animal não tava mais lá. Então, eu acho que esse tentar segurar essa emoção das pessoas de... Claro, tipo... Porque assim, infelizmente, a gente não tem um caso, né, pra resolver, são muitos casos. Imagina. Então a gente não consegue atender, às vezes, na hora, entendeu? No dia e tal. Com Obviamente certeza. que tem alguns casos, né, que você tem que dar uma prioridade por questão de vida, né, do animal, de morte. Mas assim, eu acho que um dos grandes desafios é você chegar no tempo de salvar aquele animal. E a emoção de chegar naquele local, na casa e ter que invadir, estourar cadeado... Isso aí é... Entrar, Bom, eu sou tipo, quem me conhece, né, acompanha o trabalho, sabe que eu, se tiver que meter o louco pra cima desses covardes, né, porque pra mim são os covardes, eu vou mesmo, né. É assim, é indescritível a sensação. E o pós, né, e saber que você está ali pra salvar aquele animal. Não consigo nem descrever em palavras isso, sim, pra você. É sensacional. E você pode ser uma pessoa serena, tranquila, imagina na hora da ação, né? assim. Só parece. Adrenalina no sangue. Não, E assim, na verdade, que a gente fala, né, de justiça com as próprias mãos e tal. Obviamente que a gente segura, né, pra não reverter a situação, né. A gente... Por exemplo, eu, né, foco muito em razão, em agir com a razão naquele momento, né, até porque a gente não pode, né, fazer justiça com as próprias mãos, embora a gente queria muito, exatamente, né, de talvez fazer com aquele tutor o que ele fez com o animal. O sangue né, esquenta, às vezes, eu acho que essa é a vontade geral, mas a gente tem que dar aquela segurada pensando no animal, pensando sempre no animal. Então, mesmo que queira ali agir, tem que segurar a onda e agir perante a lei para não criar provas contra você em si, exatamente. Né? Até porque, por exemplo, a maioria dos nossos resgates, a gente sempre está com um acompanhamento de policiais, né? Sim. E até por eles também, né? Porque hoje tudo é
pra falar que, mas eles agiram... Sim, usaram a força. Então a gente costuma dar essa segurada pra não ter Uhum. essa prova, igual você falou, essa prova contra a gente. E nos vídeos... Mas vontade dá, viu? Imagina! Eu vejo nos vídeos aquela questão de chegando no local, abrindo, estourando cadeado, entrando, rola mesmo isso? Sim. É mesmo? Total. A gente teve um caso em Piracicaba recente, há uns 10 dias atrás, que a gente chegou no local, a dona do imóvel não estava, os animais estavam presos num quadradinho, sem cobertura, sem água, sem ração. A gente estourou o cadeado, entrou, entendeu? E assim, é importante falar que tudo isso é mediante provas, vídeo, a gente filma toda a operação, Sim. boletim de ocorrência depois, entendeu? Claro. Para isso não inverter e falar que houve invasão de residência, que o animal não estava em situação de maus tratos. É importante, Diego. A gente sempre lauda. Todo resgate é laudado por um médico veterinário. Geralmente da própria ONG, parceira, né? Então, existe um laudo veterinário que é anexado no processo da situação que esse animal estava e tal. Então, isso é muito importante deixar claro. Além do que, é uma emoção de entrar em um ambiente que você não conhece, o que espera lá, né? Você não sabe, né? Com quem você está lidando, onde você está entrando. Exatamente. Existe... É igual eu falo, eu não consigo definir isso para você por palavras, só vivendo isso para entender como é. Deve ser um mix de emoções ali, porque até tem a energia do lugar que já não deve ser boa, né? Não é boa. Deve ser uma energia pesada e à noite ocorre às vezes também? Geralmente, de manhã, já teve muitos, mas assim, geralmente a gente costuma fazer durante o dia, até porque dependendo do lugar que a gente vai, né, que pra você entrar à noite é mais difícil e tal, a gente costuma mais trabalhar durante o dia, mas assim, não que não aconteça. Sim, essa questão de gerar provas contra vocês mesmo, conectando com a questão de canis clandestino, quando a pessoa tem um canil clandestino, ela tem aquilo por uma atividade econômica, então ela pega dinheiro daquilo. E aí, retirar os cães dela deve ficar um pouco nervosa, né? Sim. E aí, ela vai querer, com certeza, entrar contra vocês. Ocorre isso também? Não, ocorre. Acabam entrando, né? Pedindo a devolução desse animal. E assim, infelizmente, poucos, tá? Poucos casos, mas já aconteceram da gente ter que devolver animal. Caramba. Pra tutor e tal. Então, isso acontece, sim. Acontece. Porque o animal... Maus tratos, às vezes, até com negligência veterinária, né? Sim. Com doenças, com sarnas, as matrizes devem estar todas num estado um pouco... Sim, aí a pessoa acaba entrando na justiça e o juiz, talvez por não entender, né, muito da situação, acaba fazendo a devolutiva pro tutor. Caramba, eu vi essa semana, acho que o último post no Instagram de vocês que deu mais repercussão, é uma questão em Goiás. A questão de um que decapitou a cachorra ali, os 5 filhotinhos, né? Sim. E aí acharam a pessoa, né? Sabe quem é. Sim. E aí essa pessoa responde em liberdade, porque não foi em flagrante, mas responde judicialmente com isso, correto? É até triste, né? Falar isso, mas é assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Ela responde pelo crime, mas ela responde em liberdade. E faz tempo que você atua nessa causa? Então, quem não me conhece, né, eu deveria ter falado no começo, mas vou falar agora. Eu sou arquiteta, sempre trabalhei numa construtora em Americana, que é a minha cidade. Porém, em paralelo, eu sempre fiz parte de uma ONG. Isso faz mais de 10 anos. E foi aí que eu conheci o Bruno e que ele me convidou para fazer parte da equipe, né, de cuidar da causa animal aqui do interior de São Paulo. Então, assim, mais de 10 anos que eu tô na área de causa animal. Que legal. E o delegado Bruno Lima, além de você responde por uma região completa e as demais regiões ele tem outros responsáveis também, né? Tem. Além dos embaixadores, né, que a gente tem, que já foi falado, tem outros assessores, né, nas regiões, na capital e tal, que fazem o mesmo trabalho. Que legal. E o que eu vi é que vocês pegaram uma proporção grande, né, nessa causa, até mesmo... Você vê lá, o Bruno Lima tem milhões de seguidores e o próprio Instagram da cadeia tem mais de 200 mil, com algumas pessoas chaves apoiando ali, né? Sim. A gente tem inclusive apoio, por exemplo, né? São vários, mas a Xuxa apoia, né, o nosso projeto, ela tem inclusive foto lá com a camiseta e tal. E é muito importante isso, tomar uma repercussão
pelos animais. Sim, Entendeu? claro. Eu costumo falar que nós somos a voz deles, Uhum. né? Eles não falam, mas se a gente precisar, a gente grita por eles, né? Com certeza. Então esse é o nosso lema mesmo, de dar voz para eles. E é uma causa realmente muito bacana, fenomenal isso, Sim, né? sim. A gente que está acostumado, né, a lidar com animais, Uhum. a gente sabe o quanto isso é importante. Sim. Né? E prazeroso fazer por eles. Claro. E tem algum outro delegado ou deputado que também atua nessa causa, além do Bruno? Tem sim. Ainda bem, né? Com certeza. Tem outros que fazem esse trabalho também de causa animal. E é muito importante, né? Essa união, essa junção de pessoas em prol da causa animal. Inclusive de outros estados também. Isso é muito importante. E o que é mais difícil nessa questão do resgate? É o próprio mandado de... Eu acho que assim, cada resgate tem a sua particularidade, né? Mas eu acho que Como talvez... assim? Dê um exemplo. Eu sou curioso. Por exemplo, tem resgate que a dificuldade é entrar no local, Uhum. né? Dependendo do local, é difícil você Sim. ter acesso ao local. Tem resgate que você depende de mandado, não consegue porque o juiz acha que não é necessário, tá, nananã. Tem resgate que você vai no local, já aconteceu inclusive com a gente, com polícia ambiental, com guarda ambiental, e eles não constatam os maus tratos. Entendi. Né? E aí a gente acaba ficando de mãos atadas, a gente não consegue fazer esse resgate. Então, assim, cada resgate tem a sua particularidade de dificuldade. Caramba. Tem resgate que a gente chega e é tudo redondinho. Uhum. E acontece, e flui, e resgata, e a pessoa entende. Às vezes você conversando com a própria pessoa, ela, nossa, tá em maus tratos realmente, tal. Não que ela não vá responder, Sim. Tá? É sem papo, é sem perdão. Mas a pessoa acaba entendendo. E assim, o importante é conscientizar a pessoa de que ela não pode fazer aquilo, que ela vai responder. E aí sempre o animal é retirado dessa pessoa. Sim, sempre. Inclusive, existe toda a parte burocrática, né, que a gente costuma fazer na delegacia, que existe o termo correto é fiel depositário. Então, esse animal é depositado para ONG ou para pessoa responsável, no caso. Ele... Como se fosse fez uma apreensão de alguma coisa que vai voltar para quem foi roubado, assaltado, alguma coisa assim. Existe isso. Então, o animal ele é depositado para aquela pessoa. Certo. E quando é depositado, não é retirado, digamos? Depositado para ONG e retirado? Isso, para ONG ou para pessoa, que eu digo às vezes um protetor independente que não tem a ONG, né, registrada e tal, é depositado para ela. Eu tenho vários nas minhas costas. É mesmo? E você tem alguns contigo? Você tem algum pet? Tenho. Eu tenho uma que é minha, né, e cuido de mais 17. Caramba! São os que, assim, que estão sob minha responsabilidade. Ficou temporário contigo? Isso. E, inclusive, são para doação, tá? Quem quiser. Com certeza. Depois, passe seu Instagram, passe seu canal de comunicação. Perfeito. De tudo. Perfeito. Pode passar já, na verdade, né? Quem quiser seguir o trabalho aí, o meu Instagram pessoal é @roberta.diaslima. Tem o Instagram do Cadeia, né, que é @cadeia para maus tratos. E o Instagram do deputado, que é @del.brunolima. Del de delegado. Muito bacana. Esse trabalho não tem fim também, né? Não tem. A gente queria que tivesse, né? Que chegasse o dia que falasse, nossa, não existe mais animal abandonado, não existe mais maus tratos. Mas, assim, infelizmente, o que a gente vê é vai piorando os casos, sabe? A gente tenta fazer, né, esse trabalho de educação, de conscientização, mas, assim, os casos vão piorando, vai ficando cada vez mais agressivo, mais brutal, sabe? Caramba. Você acredita que a pandemia potencializou essa questão de maus tratos? Eu acho que tem os dois lados, né? Teve a parte boa de adoções, né? Das pessoas ficarem um tempo mais em casa, né? E tal, e as adoções acabaram acontecendo, né? Mas teve também a parte... Porque, assim, tudo que vai, volta, né? Então, teve também a parte... Porque, assim, é importante falar, a pessoa, às vezes, ela vai adotar um animal, ela acha que é um bichinho de pelúcia. E não é. O animal, ele vai dar trabalho, ele vai fazer cocô em lugar que não deve. É toda aquela adaptação que precisa acontecer. E às vezes a pessoa não tem essa consciência. Ela não tem essa paciência de fazer acontecer isso. Claro. Né? Então, às vezes, devolução do animal que foi adotado.
acontece muito com as ONGs, a pessoa adota um animal filhotinho e é devolvido depois de 2 anos. Caramba. Isso assim, é mais normal do que a gente pensa de acontecer. Não são 2 meses, né? São 2 anos depois. São 2 anos, às vezes até mais, sabe? Então, assim, acho que a pandemia potencializou, sim, tanto a questão de adoção, mas a questão dos maus tratos também. Que legal. Me dê um exemplo dos últimos resgates. Dos últimos resgates? Lembrei que eu ia perguntar, sabia? Teve um resgate que foi bem marcante, foi em Hortolândia, inclusive. Um animal, ele tava com um tumor aqui na garganta. Caramba. E assim, como descobriram esse animal? É o que a gente já falou aqui, né? É aquele famoso fundo de quintal, que ninguém vê o animal, ninguém sabe que esse animal existe. O animal fugiu. Caramba. Né? Eu acho que eu não lembro, o cara abriu pra sair com moto, alguma coisa assim, o animal fugiu. Quando os vizinhos viram esse animal, porque é que nem eu te falo, o animal de rua, que está em situação de rua, nessa situação, ele não fica, né? Alguém vai acabar ajudando ele. Mas o animal que está preso num fundo de uma casa, que seja, que ninguém vê, ninguém sabe que ele existe. Sim. Então esse animal, ele conseguiu fugir. Ele fugiu, né? E as pessoas, os vizinhos viram e falaram, nossa, mas caramba. Da onde que vem, né? E aí o tutor pegou e colocou de volta na casa. Então, nossa, é daquela casa. Aí houve a denúncia, né? A gente chegou até o local. E aí é aquilo que eu sempre te falo, né? Não, mas eu ia levar ele no veterinário. Não, vou fazer a cirurgia que ele precisa, tal, né? Então, assim, você vê que ninguém sabia desse animal, de repente ele conseguiu fugir, né? Então, foi bem impactante isso. E assim, a situação do animal, lamentável, sabe? Imagina a cena até, sabe? Bem triste. O cheiro que era bem horrível, sabe? Daquele tumor que ele tinha, assim, na... Às vezes eu consigo imaginar porque, às vezes eu vejo cirurgias aqui de cães com tumores também, mas são tutores que cuidam bem do seu dog, né? Não, é que nem... Não é que aquele animal... não vai ter, né, até a gente, né, câncer, tumor, tal, claro. Isso vai acontecer. O que acontece, por exemplo, nessa situação, foi a questão de negligenciar o atendimento veterinário. O animal ficou doente, está doente, ok, acontece até com a gente. Claro. Mas você tem que dar o socorro para esse animal, né? Aí, nesse caso, o animal não tinha nem passado, sabe, por veterinário, uma situação bem, bem triste. E vocês focam mais em resgate desse questão de maus tratos ou de rua mesmo? O nosso foco é o resgate de maus tratos. Acontece resgate de animais de rua, né? A gente sempre... Porque assim, a gente trabalha em prol dos animais, independente, né? Mas o nosso foco de apoio é o combate aos maus tratos. Certo. Uma coisa que você falou que é interessante, o foco então de vocês é o bem-estar animal. Exatamente. Exatamente. Isso que vocês lutam, levantam a bandeira. Total. Tem a missão, visão, valores disso, né? E bate no peito e vai atrás. E o exército também, né? Sim. Da cadeia para maus tratos. É bem pesado até falar, né? O exército, cadeia para maus tratos. É um negócio assim. E às vezes a pessoa, ela é simplesmente um simpatizante da causa. Ela gosta, ela ajuda da maneira que ela pode e ela faz parte do exército. Porque eu acho que lutou a favor dos animais, independente do que você faça. Sim, é legal esse senso de pertencimento mesmo, né? Sim. Você acaba querendo uma tribo. Exatamente. Isso é muito importante e legal. Sim, com certeza. Excelente a nossa conversa. Legal. Gostei bastante. Também. Acho que foi uma aula aqui que a gente teve do que é os maus tratos e toda essa questão do que ocorre por trás das câmeras, ocorre por trás desse cenário todo, qual que é a mobilização necessária para acontecer o resgate, né? Sim, é isso mesmo. Tem algum exemplo legal que você queira comentar também? Puxa, teve um caso aqui em Campinas, um caso lá em São Paulo. Teve um caso que aconteceu, famoso fundo de quintal, né, que o vizinho denunciou. Eram 3, a gente foi preparado para resgatar 3 cães, né, e quando a gente chegou no local também não estavam, os responsáveis não estavam. Como era uma situação de risco de morte, a situação que estava e tal, era um flagrante, os policiais acabaram entrando, né, invadindo a residência, e quando a gente chegou tinha uma arma, né, não era verdadeira, era falsa, né, e
isso, sim, foi bem impactante, sabe, pra gente, porque qual a ideia, né, dessa pessoa de ter... E tava, assim, num local visível, sabe, Sim. e tal. Então, isso foi, tipo assim, aquele susto inicial que... Claro. E sem a gente saber, poderia ter alguém na casa, né? Teve Com outro certeza. caso também que aconteceu, que a gente pulou o muro pelo fundo, um cachorro pele e osso amarrado numa corrente mesmo, com cadeado, Caramba. inclusive, na coleira. Chamamos, batemos palma, tocamos campainha, ninguém saiu. A gente entrou, invadiu a casa, já estava no fundo do quintal, já tinha pego o animal e tal. A pessoa saiu na janela da casa. Nossa, você imagina o susto que você não leva, né? Com Naquele certeza. início, naquela... Aquele ambiente estranho que você está, já né? tá num ambiente pesado, né? Sim. Pela situação e tal. Aí, de repente, do nada, aparece uma pessoa que nem a gente falou. A gente não sabe com que a gente tá lidando, Uhum, qual é a intenção, sim. o que ela vai fazer, entendeu? Claro. Então, assim, aquele baque, aquele susto inicial, assim. Tem uns casos, assim, que Imagino. você fica surpreendido com o que E acontece. o que eu imagino também é a celebração depois do Sim. sucesso da operação, né? Não, eu falo, Diego, ter esse animal no colo, depois do resgate, sabe? E ver, assim, a afeição dele, como muda, isso aí é algo que não tem preço. Parece que o próprio animal te gratifica, né? Ele te Sente. recompensa. Teve caso, por exemplo, que o tutor falou: ih, mas ninguém põe a mão, ninguém pega, é bravo. E a gente tira o animal daquele ambiente, nossa, você faz carinho, você Vira pega. um outro Lógico que a animal. gente respeita muito o momento do animal, né? Que nem eu falo, você tá resgatando um animal, você não sabe o que ele passou. Sim. Não é o pet que você tem em casa, que você tá acostumado a abraçar, beijar, Claro. pegar no colo. Então a gente respeita, né, Uhum. essa particularidade do momento do animal. Mas assim, ver o animal sentir que ele está sendo salvo, isso aí é indescritível. Que legal. É. Show de bola mesmo. Legal. Roberto, é muito bom ter você aqui. Conforme eu falei, foi uma aula, adorei nosso papo. Que bom, que bom. Fluiu Eu super espero bem. que todos que forem assistir aí, que traga isso, né, como uma orientação, como educação, e repassem isso. Com certeza. Né, para as pessoas. Eu acho que o importante da informação é você receber e repassar isso, né? Com certeza. Uma forma também de repassar e ficar mais por dentro do tema é seguindo as redes sociais. Acho que é a forma mais fácil de estar ali ativo, Exatamente. que é o @cadeia para maus tratos. e @del.brunolima. Exato. Também. Excelente. Legal. Muito bom ter você aqui. Obrigado pelo presente, tá? Obrigado, viu, Diego? Imagina. Vou utilizar com louvor. Legal. Muito obrigado. A gente fala que é o manto nosso, né? Que Bacana. de fato é. Com certeza. Legal. Muito bom. Até o próximo Talkcast.